Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma temporada do seu programa Teologia Viva. Nesta temporada trataremos sobre o tema Proto-Pentecostes, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E neste episódio de hoje falaremos sobre o Proto-Pentecoste, o Espírito Santo e o Antigo Testamento. Acompanhe conosco e seja edificado por este assunto. Nesta temporada do programa Teologia Viva, vamos tratar um assunto bem específico. O assunto é Proto-Pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Neste primeiro episódio, vamos tratar sobre o tema Proto-Pentecostes, o Espírito Santo e o Antigo Testamento. A expressão Proto-Pentecoste será utilizada neste programa para descrever o Pentecoste antes do Pentecoste, ou seja, as ações diretas do Espírito Santo no Antigo Testamento. Esses movimentos e ações do Espírito Santo são considerados pelos teólogos como proto, é aquilo que vem antes, e porque compartilham algumas características semelhantes com os ensinamentos e experiências típicas do Pentecoste encontrado lá no Novo Testamento. Este termo, Proto-Pentecoste, cuidadosamente escolhido para esta abordagem, visa capturar a ideia de que antes da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, lá no evento de Pentecostes, em Atos 2, como é narrado por Lucas, já existiam ações e intervenções do Espírito Santo no contexto veterotestamentário, que de alguma forma prefiguravam aquele momento decisivo da história cristã. A ideia de proto-Pentecoste é uma perspectiva teológica válida. A interpretação dos textos bíblicos pode variar de acordo com a tradição e até mesmo com a teologia de cada intérprete, mas certo é que todos vão concordar que o Espírito Santo sempre atuou na história da humanidade. Os eventos proto-pentecostais, como a descida do Espírito Santo sobre Moisés e os 70 anciãos de Israel, que está narrado lá no livro de Números, capítulo 11, entre outros vários textos que veremos ao longo dos episódios deste programa, oferecem uma rica perspectiva sobre a ação do Espírito Santo na história. Ao analisarmos essas experiências, podemos aprofundar a nossa compreensão da natureza e dos propósitos do Espírito Santo, bem como sua importância para a fé cristã. É importante ter em mente que a interpretação de alguns eventos proto-pentecostais pode variar entre diferentes correntes teológicas. É fundamental buscar e manter um diálogo construtivo sobre este tema. Ao estudarmos estes eventos, o foco principal deve estar na ação do Espírito Santo e seus propósitos para a humanidade. A compreensão das ações do Espírito de Deus antes de Pentecoste pode nos inspirar a buscar uma vida mais frutuosa no Espírito Santo. Sendo assim, os eventos proto-pentecostais são uma fonte inesgotável de insights sobre a ação do Espírito Santo na história da salvação desde o Antigo Testamento. Ao estudá-los com mente aberta e coração receptivo, podemos fortalecer a nossa fé, aprofundar a nossa compreensão da natureza do Espírito Santo e discernir seus propósitos para as nossas vidas. A busca por uma compreensão mais profunda da ação do Espírito Santo deve ser um processo contínuo de reflexão e estudo. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sem sombra de dúvida, marca o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o início da era messiânica. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 e Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Esse evento crucial na história da igreja demonstra a plenitude da ação do Espírito Santo, derramando seus dons
sobre toda a carne, sendo os eventos protopentecostais momentos que davam indícios e fragmentos dessa plenitude prometida. Surge então um grande convite para a reflexão e ação teológica sobre eles. Nesta temporada do programa Teologia Viva, o termo protopentecoste será usado para descrever um evento visto como precursor do Pentecoste. Muitos teólogos e escritores reconhecem a importância da ação pneumática veterotestamentária como um evento em que o Espírito Santo se manifestou de forma singular, preparando o caminho para a redenção da humanidade, o que pode ser entendido como um proto-pentecoste. Em conclusão, o termo proto-pentecoste, cunhado para, neste programa, estudarmos, refere-se às ações do Espírito Santo no Antigo Testamento que prefiguram o Pentecoste no Novo Testamento. Embora ainda não seja amplamente adotado na teologia tradicional, esse conceito oferece uma visão enriquecedora sobre a atuação contínua do Espírito Santo ao longo da história da salvação. Os eventos protopentecostais destacam momentos em que o Espírito Santo se manifestou de forma especial, antecipando a plenitude de sua obra, claro, culminada no Pentecoste, narrada lá em Atos capítulo 2. Estudar estas intervenções nos permite aprofundar a compreensão da natureza dos propósitos do Espírito Santo, além, claro, de fortalecer nossa fé e percepção de seu papel em nossas vidas hoje. Essa reflexão abre caminho para um diálogo teológico contínuo e nos inspira a buscar uma vida mais plena no Espírito Santo. Alguns teólogos e escritores pentecostais, eles sugerem que a vinda do Espírito Santo sobre vários personagens no Antigo Testamento pode ser vista como um, entre aspas, primeiro Pentecoste. Alguns teólogos e escritores pentecostais, eles chegam a argumentar que o envio do Espírito Santo no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, não foi um evento único. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo foi experimentada pelos fiéis em tempos anteriores, ou seja, uma culminação de uma série de intervenções divinas que já haviam começado séculos antes. Esta linha de pensamento propõe que o Espírito Santo, mesmo antes de Pentecoste, estava atuando na vida dos fiéis, oferecendo assim um antegozo do que seria plenamente revelado com a vinda de Jesus. Neste sentido, pode-se dizer que no Antigo Testamento já havia um tipo de antegozo do Pentecoste nas vidas dos servos de Deus. Embora o conceito de eventos prefigurando o Pentecoste esteja presente em escritos teológicos, há séculos isso, o termo específico proto-Pentecoste é mais recente. Teólogos contemporâneos utilizam o termo em seus escritos para descrever eventos do Antigo Testamento como precursores do Pentecoste. O termo proto-Pentecoste serve como um lembrete da importância do Espírito Santo na história da salvação e de sua presença contínua na vida do povo de Deus. Estudar os eventos do Antigo Testamento, que de alguma forma prefiguram o Pentecoste, pode aprofundar nossa compreensão da ação do Espírito Santo e da sua importância para a fé cristã. No Antigo Testamento, como veremos ao longo desta temporada do programa Teologia Viva, encontramos diversos exemplos de capacitações de dons espirituais concedidos por Deus aos homens de forma antecipatória ao evento descrito em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, visando ao cumprimento de propósitos, claro, específicos. Ao contrário do Novo Testamento,
onde os dons são listados e sistematizados, no Antigo Testamento os dons se manifestam de forma mais fluida e contextualizada, respondendo às necessidades do povo e à vontade divina em cada época de maneira específica. Então, os eventos descritos como protopentecostais, como a descida do Espírito Santo sobre Moisés e os 70 anciãos de Israel, lá em Números 11, são exemplos notáveis das ações do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Essas ocorrências fornecem uma perspectiva rica e complexa até sobre o papel do Espírito Santo na história da salvação, demonstrando dessa maneira que sua atuação, a atuação do Espírito, não foi limitada ao Novo Testamento, mas ela permeia toda a narrativa bíblica desde os tempos mais antigos. Por conseguinte, nesta temporada, o termo protopentecoste apresentará as manifestações do Espírito Santo que enfatizam a experiência sobrenatural e a renovação espiritual, incluindo dons espirituais, mesmo que limitados, profecias, curas, interpretações de sonhos, dons da palavra da ciência, dons da palavra da sabedoria e etc. Tudo isso, glória a Deus, já na antiga aliança, de maneira antecipada, ou seja, de maneira proto-agendada. O Antigo Testamento é a parte preparatória de Deus para revelações maiores e mais profundas para a humanidade. Podemos então afirmar que, embora o termo proto-pentecoste não esteja encontrado explicitamente no Antigo Testamento, podemos identificar alguns eventos que prefiguram o Pentecoste e a efusão do Espírito Santo de maneira preludial. A diversidade de alguns dons no Antigo Testamento demonstra a riqueza da criação divina e a necessidade de cooperação entre os membros da comunidade para o cumprimento do plano de Deus, como veremos. Esses dons espirituais, embora anteriores ao surgimento oficial do Pentecoste, no Novo Testamento, em Atos 2, Atos dos Apóstolos, podem ser vistos claramente como precursores ou lampejos ou prógonos do que viria a se tornar o Pentecoste iniciado lá em Atos dos Apóstolos e que perdura até os dias atuais. Portanto, a expressão proto-pentecoste traz a ideia daquilo que está no início, daquilo que está no começo, ou algo que exprime a noção de primeiro ou anterior daquilo que é dianteiro. A expressão proto vem da ideia daquilo que está no começo. Como já foi dito, a palavra proto, ela é utilizada como um prefixo para indicar algo que é considerado uma forma primeva, um prelúdio, um acontecimento preliminar que antecede a realização de uma ação precursora ou inicial de algo maior, mais complexo e mais desenvolvido, ou seja, uma etapa inicial para o desenvolvimento ou para a resolução de alguma coisa. Bom, sendo assim, o vocábulo proto-pentecoste exprime algo que aconteceu no começo, ou está à frente, ou algo que é exemplo para outro, o número 1, por exemplo, anterior, ancestral, ou que está nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Portanto, quando usamos a expressão proto-pentecoste, estamos nos referindo ao início do pentecostalismo, por assim dizer, na Bíblia, especificamente, claro, no Antigo Testamento. Assim, estamos tratando dos fundamentos da espiritualidade pentecostal no Antigo Testamento. O Pentecoste foi o cumprimento dos oráculos dos antigos profetas sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre todo o povo.
Concordamos que as profecias, os dons espirituais e toda uma gama de operações sobrenaturais foi dada à igreja. No entanto, a pergunta que sobreexiste é: essas manifestações especiais do Espírito Santo são uma novidade apenas neotestamentária? As proposições pentecostais têm base somente no livro Lucas, Atos? A ideia central do proto-pentecoste é que o Pentecoste não foi um evento isolado, mas sim o cumprimento de promessas e profecias presentes já no Antigo Testamento. O proto-pentecoste se refere a eventos que prefiguram o Pentecoste, a descida do Espírito sobre os apóstolos lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os dons não eram necessariamente permanentes, podendo ser concedidos para uma missão específica ou por um período de tempo determinado. A posse de um dom não garantia santidade ou imunidade ao pecado. O foco principal era sempre, claro, a fidelidade a Deus e o serviço ao próximo. Esses eventos, chamados de proto-pentecostais, nos ensinam que o Espírito Santo está presente e ativo na história da salvação desde os tempos mais antigos. O Espírito Santo sempre capacitou pessoas para realizar grandes feitos para Deus. O Espírito Santo concede dons de Deus para toda a humanidade, não apenas para um povo ou para um grupo específico. E o Pentecoste foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a realização da promessa de Deus de derramar seu Espírito sobre toda a carne. Ao examinarmos os dons espirituais no Antigo Testamento, somos impelidos a reconhecer a soberania de Deus, que concede dons específicos para o cumprimento de seus propósitos específicos. Essa jornada pela história sagrada nos revela a importância da cooperação, da fidelidade e do serviço como pilares da vida em comunidade. Podemos dizer que a importância do proto-pentecoste, então, reside em aprofundar nossa compreensão da ação do Espírito Santo na história da salvação, mostrar a importância do Espírito Santo para a fé cristã e inspirar-nos a buscar plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. O proto-pentecoste nos revela que o Espírito Santo está sempre presente e atuante na história da humanidade. O proto-pentecoste foi um evento crucial na história da igreja, mas não foi o único momento em que o Espírito Santo se derramou sobre o povo de Deus. Ao estudar os eventos proto-pentecostais, podemos fortalecer nossa fé e nossa compreensão da importância do Espírito Santo na vida da igreja e na nossa vida pessoal. É possível demonstrar, a partir de um estudo exegético da ação do Espírito Santo, que a espiritualidade ou experiência carismática pentecostal tem fundamentos sólidos no Antigo Testamento. Na vivência dos antigos profetas de Israel, através da Bíblia hebraica, que é a Tanar, conclui-se que as ações carismáticas brotam de maneira seminal no solo fértil do profetismo primeiro, lá no antigo Israel, daquilo que chamamos de proto-pentecoste, ou seja, um vislumbre do que aconteceria de maneira plena e abundante no Novo Testamento a partir de Pentecoste, em Atos capítulo de número 2. Os pais da igreja, que foram os líderes do primeiro e do segundo séculos depois de Cristo, eles desenvolveram uma doutrina sobre o Espírito Santo pelas fórmulas pneumatológicas do Antigo Testamento, mas sobretudo pelo uso do Novo Testamento, é claro. Ou seja, o conhecimento das ações do Espírito Santo no Antigo Testamento contribuiu e muito para o nosso entendimento de seu trabalho nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. O que Deus realizou no Novo Testamento, Ele começou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi a primeira Bíblia da igreja primitiva.
A igreja primitiva usava o Antigo Testamento para fundamentar o seu entendimento sobre o nascimento, sobre o ministério, a morte e até a ressurreição de Jesus. O Antigo Testamento também introduz as ações do Espírito de Deus, de quem a identidade e funções aparecem gradativamente através das épocas e vêm a ser concretizadas, claro, no Novo Testamento. Seria muito difícil entender algumas passagens do Novo Testamento se não fosse sob a luz do Antigo Testamento, a luz que o Antigo joga sobre elas. O Pentecoste é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a realização da promessa de Deus de derramar seu Espírito sobre toda a humanidade, por meio do Pentecoste. O Espírito Santo, então, torna-se disponível a todos os que creem em Jesus Cristo, capacitando-os, assim, para viver uma vida nova e abundante. Em vista disso, em relação ao proto-Pentecoste, acertadamente podemos afirmar que há muitos eruditos e exegetas sérios e conhecidos mundialmente que enxergam e defendem a existência de textos do Antigo Testamento que aludem aos dons espirituais já no período veterotestamentário, ou seja, na Bíblia hebraica. Veremos que alguns exemplos do proto-Pentecoste no Antigo Testamento incluem também o que nós poderíamos dizer, mesmo que de forma palidamente, operações poderosas do Espírito Santo. Não como no Novo Testamento, é claro, mas como um semelhante sinal antecipatório do que aconteceria no Pentecoste. Como bem explicou o escritor pentecostal assembleiano Edgar Rogers Lee. Ele diz assim: nas narrativas do Antigo Testamento, o Espírito Santo geralmente vinha de modo poderoso e experimental, de maneira carismática. As narrativas do Antigo Testamento também fornecem pistas do trabalho soteriológico do Espírito. As promessas do Antigo Testamento sobre a obra do Espírito em tempos futuros incluem tanto referências carismáticas como soteriológicas. Tanto nas narrativas históricas como nas promessas proféticas, os dotes carismáticos, ou seja, dons espirituais do Espírito Santo, mostram-se como eventos observáveis e experimentais, frequentemente acompanhados de uma característica de elocução profética. Desde o primeiro versículo do Antigo Testamento, o Espírito de Deus aparece no plano divino. Podemos então afirmar categoricamente que é no Antigo Testamento que encontramos as raízes pneumatológicas bíblicas e as tradições, onde se enraiza a confissão de fé cristã do indivisível e inefável Espírito Santo. As capacitações do Espírito no Antigo Testamento são prenúncios que apontam para um futuro evento, o derramar do Espírito de Deus, Joel 2:28, o qual o Novo Testamento chama adequadamente de batismo no Espírito Santo. Assim posto, este batismo no Espírito Santo, capacitação divina para o serviço profetizado por Joel, capítulo 2, verso 18 e 19. João Batista, Lucas 3,16, e reiterado por Jesus, Lucas 24, 49 e Atos 1, 4 e 5, é o objeto predominantemente neotestamentário que projeta sombras na antiga aliança, em eventos análogos como o proto-Pentecoste, números 11 e 26. Naturalmente, a capacitação para o serviço do Antigo Testamento é um prenúncio tipológico do grande derramamento do Espírito que se cumpre a partir do Pentecoste, Atos 2 e 4. O mesmo Espírito que capacitou os líderes de Israel a cumprirem seus papéis e que capacitou o Messias, agora capacita todos os crentes. Bom, precisamos enxergar as capacitações do Espírito Santo no Antigo Testamento como prenúncios de uma nova era escatológica, quando todo o povo do Senhor será profeta, como Moisés ansiava lá em Números 11. Em suma, podemos dizer que os eventos proto-pentecostais são um campo vasto e fértil para reflexão teológica. Eles não apenas enriquecem nossa compreensão do Espírito Santo,
mas também nos convidam a um estudo contínuo e aprofundado de sua obra. O proto-Pentecoste, ou o Pentecoste, como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e o início, claro, da era messiânica, revela a plenitude do Espírito que já havia sido vislumbrada em eventos anteriores. Este estudo, portanto, não é apenas uma exploração do passado, mas um convite a todos os crentes para refletir sobre a obra e a ação do Espírito Santo em suas próprias vidas e no contínuo desdobramento da história da salvação. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio e tenha se envolvido conosco nesta fascinante doutrina que é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Agora eu quero lhe convidar a orar conosco, pedindo a bênção de Deus. Querido Pai, Senhor Deus, te louvamos. Louvamos o teu nome, Pai, louvamos o teu nome, Jesus, e engrandecemos o nome do Espírito Santo. Te agradecemos por este momento em que estudamos a tua palavra. Continua nos iluminando, nos ajudando em tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.